Boa noite, meus irmãos. Boa noite, amados. Estamos aqui novamente para falar com vocês a todos, graça e paz. Graça e paz. Graças a Deus, nós estamos hoje, é 27, né, irmão? Verdade. 27/5/2020. Temos aqui uma palavra para passar para vocês, em nome do Senhor. Aquele 1 Timóteo 6, do 3 ao 10. É isso, né, meu brother? Isso. A gente estava, antes de conversar, irmãos, a gente não edita, a gente vai tocando do jeito que está aqui mesmo. Tudo na transparência, na simplicidade. A gente busca no Espírito na hora e vai falando. É isso daí. Tudo dentro das Escrituras, né? A gente aconselha também, irmãos, independente do que você ouve, é bom ler sempre o contexto, não é isso, irmão, que a gente estava conversando? Sempre ler o contexto. A gente vai passar aqui, repetindo, 1 Timóteo 6, do 3 ao 10. Mas quando possível, um tempinho melhor, pega a sua palavra, pega a sua Bíblia e dá uma lidinha antes ou depois, que é muito bom também. Quer falar alguma coisa? Temos aqui também, para ajudar na leitura do que nós vamos fazer hoje, você lê aí Deuteronômios 18 e Deuteronômios 26, do 12 ao 10. É um complemento, né, irmão? É um complemento, fala sobre dízimo, como era o dízimo no Antigo Testamento. Legal. E leia com atenção, leia também Malaquias, mas leia inteiro. É um livro pequeno, não tenha preguiça não, irmãos. É isso daí. Pega do comecinho ao fim, aí você vai entender o que o Senhor quis dizer que roubar a Deus e toda essa coisa aí. Você vai ter um entendimento bom, mas leia inteiro. Porque o pessoal gosta de jogar, né, irmão? Eles jogam lá, põem roubar Pedacinho e é terrível. Então, leia o livro de Malaquias inteiro, aí você vai entender para quem o Senhor está falando, o Criador está falando. Amém, verdade. Então, repetindo, 1 Timóteo 6, do 3 ao 10. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulho e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em inveja, brigas, difamação suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. No 6 agora, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestirmos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e atormentaram com muito sofrimento. Amém. Glória a Deus. Então, essa é a base do Evangelho, né? A piedade, mas sem fonte de lucro, né? Exatamente. E é o inverso do que estão fazendo agora, né? Agora, tiram do Evangelho muito dinheiro, com dízimos, ofertas, vendendo feijão, vendendo ganso não sei do que, mais não sei o que, para fazer grandes templos, comprar jatinho,
fazenda de gado. Exato. E a piedade e a misericórdia que o Senhor pede, ela não existe nas denominações. Então a gente fica preocupado com isso, porque hoje nós estamos vivendo momentos terríveis, né? Tem aqui comigo que seja o princípio das dores, Verdade. né? E as notícias não são boas, porque estão falando em segunda onda desse tal de corona aí. É. E é o princípio das dores que falou o Senhor lá em Mateus 24. E o pessoal vendendo feijão. É lamentável, né, irmão? Brincando com uma coisa tão séria, ainda falando que o feijão cura. Cura a nossa fome, mata a nossa fome. Não é para encher bolso de hipócrita, de lobo. A nossa intenção não é denegrir a imagem de ninguém, é simplesmente falar a verdade baseado no Evangelho de Jesus Cristo. Amém, Né? amém. No Evangelho do Senhor Jesus. Exato, exatamente. Aqui fala uma parte que essas coisas vai trazer inveja, briga, discussões, como a gente também vê bastante, nem vamos tocar nesse assunto aí, de denominações brigando com as outras. Aqui está Deus, a outra também fala que está Deus, não é esse o propósito, irmãos. A gente incentiva vocês a estudarem a palavra na íntegra, ler o contexto, não só versículos catados. Verdade. Né, tocado dentro dos tempos. Você tem esse entendimento, essa liberdade de descobrir essa verdade. Como diz em Romanos 8:32, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso mesmo, irmão? Ela não vai te prender em nada. Amém. Com certeza. E complementando mais aqui, quer que eu leio alguma parte assim específica? Fica à vontade aí, pode falar aí que a gente vai. E a tentação para a gente ficar rico? Vamos falar um pouco sobre isso, irmão? Então, você vê, né, a tal de teologia da prosperidade. Irmãos, se você ler a Bíblia, tirar um pouquinho do seu dia, um pouquinho de folga, e ler realmente a Bíblia, em vez de ficar só ouvindo nas denominações, você vai ver que Jesus sempre foi humilde, ele nunca falou em dinheiro. A única coisa que ele falou em dinheiro é que o dinheiro é A raiz, né? a raiz de todos os males, que é mais fácil passar o camelo pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Verdade. E quando ele falou com um jovem rico lá, ele não pediu dízimo para ele, não pediu nada de dinheiro. O que ele falou? Vende tudo que você tem e faz aquilo que ele manda a gente fazer, que é cuidar dos pequeninos, dos pobres, distribui aos pobres e aí você me segue. Ele nunca pediu nada para ninguém e nunca prometeu prosperidade financeira para ninguém. Ele prometeu o reino. Amém, glória a Deus. E o pão? Em toda parte ele fala que o pão não faltará, né? Exatamente. Agora, riqueza, essas coisas, ele nunca prometeu. Então, se você se apegar a Jesus, você tem que ser humilde e, como falou Paulo, né? Se contentar tendo o que comer, o que vestir, Verdade. tá para lá de bom. Agora, se você tem uma boa profissão, ganhar um dinheirinho, também não faz mal a ninguém. Claro, Não precisa ficar preocupado com isso. Exatamente. O se- perigoso é o coração onde que está, né, Sérgio? E se você tem um pouquinho de posse, se você está ganhando bem, está contente com o que você ganha, não tem mal em você ajudar a igreja, nada, não sou contra isso não. A gente é contra a imposição de tirar dízimo até de quem não pode pagar nada, né? Exatamente. Às vezes a pessoa deixa de pagar uma conta, deixa de comprar um brinquedo ou alguma coisa para um filho, para ir lá e cumprir com uma obrigação que não tem nada a ver com o cristianismo, né? Exato. Exatamente. Glória a Deus. Passando mais um pouquinho aqui no versículo 10, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas
Por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muito sofrimento. É a raiz de todos os mais. O dinheiro não é maldito. A gente precisa, né, irmão? Uma troca como antigamente, né? Desde que você não põe ele no coração, Exato. ele é bem-vindo. Não seja o seu Deus. E se você tiver um pouquinho a mais e que você pode ajudar os pequeninos, como o Senhor fala. Amém. Bem lembrado. Aí você faz. Aí você vai estar cumprindo o mandamento do Senhor, né? Exato. Aí sim, o mandamento de amor, de humildade, de dignidade. Né? A gente vê muitas pessoas, isso daí eu já fiz muito, o irmão Sérgio também, às vezes a pessoa fica meio matemático, faz a conta, no dia do culto, vê o gasofilaço, vai lá, coloca e tá bom, tá tudo certo. E de repente tem uma pessoa bem próxima a você precisando de uma ajuda, de um abraço e também até de um mantimento. Eu te falo isso por experiência própria. Não é isso, irmão? Eu vi com meus próprios olhos isso. Então a gente vira as costas, às vezes para uma pessoa, para um pequenino, um órfão, uma viúva, realmente um necessitado. Porque a hora que você vê, parece que seu coração está fechado. Você diz o quê? Estou falando até por mim. Eu já cumpri, né? Eu já dei o meu dízimo, não preciso fazer mais nada. Não é isso, não. É muito além disso. Eu paguei meu dízimo e estou salvo. Tá pago, né? Fica uma coisa muito mecânica. Aí, e não é isso que o Senhor ensinou. Você, às vezes, tem um mês, assim, principalmente você que trabalha por conta, que não dá muito certo, você tem prejuízo, você não consegue pagar o seu dízimo lá, o pessoal já te olha de outro jeito, de cara feia, já fica esquisito. É verdade. Então, e é isso. Se você estiver tranquilo, estiver ganhando um dinheirinho a mais, vai ajudar os necessitados, aqueles que precisam, aqueles que o Senhor disse que são seus pequeninos. Justo. Que Ele disse, tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Né? Tive frio e não me cobriste. É isso. Por aí, né? E é isso aí que a gente tem que fazer. Aí a gente vai estar fazendo tudo isso por Ele e não pagando dízimo. E Ele nunca pediu isso para ninguém. Amém, amém. Então, irmão, nós vivemos as boas novas do Senhor. O véu foi rasgado, graça. A graça já nos basta, não é isso, irmão? A graça. É a graça. É de graça. A lei ficou, o novo está aí. Então, se você quiser viver pela lei, vai viver pela lei. Se a gente quiser viver pela graça, vamos viver pela graça. Exatamente. Irmão, tem uma parte aqui que chamou bastante atenção. Vocês estão vendo que tudo... Não é planejado, a gente planejado. vai fluindo pela graça e no Espírito. De fato, diz aqui no 6, né? No 1 Timóteo 6, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Amém. Muito bom. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Porque a gente veio para cá sem nada. Sem nada. E vamos voltar sem nada. Então vamos abençoar o nosso próximo, né, irmão? Amém. Como o Senhor falou, vamos amar, vamos ajudar, não vamos fechar os olhos porque nós cantamos um louvor, levantamos a mão, deu alguma coisinha lá e tá tudo pago. Vamos ficar atento a isso. Como a gente falou semana passada, amai-vos uns aos outros. Né? Se você conseguir ter esse amor, Deus, amém. Você vai ser valente, você não vai ter covardia com nada. Você vai ser uma pessoa assim muito firme na fé.
né? Amém. E é isso, é esse amor que faz a gente seguir em frente É o resumo. e na esperança Meu Deus, o amor que o é Senhor tudo. nos deu da ressurreição. Amém. A coisa mais preciosa que existe nessa terra para o Senhor, para o nosso Deus, são vidas. Não é nada de material. Como o irmão disse há pouco, se você tem, glória a Deus, irmãos. Então você tem possibilidade de ajudar mais também. Você tem um conforto. Glória a Deus, isso não é errado. Não. Agora, quando é melhor dar do que receber. Isso que o irmão acabou de falar do amor, a gente dá, é gostoso você dando para um próximo necessitado. Não é para esses charlatões, vendedores de fé. É isso que a gente está falando. Não é o templo que vai te salvar, é o seu coração. A verdade, a gente viver a verdade. O amor verdadeiro é muito bom, irmão. Experimenta isso. Isso que esses líderes aí religiosos estão fazendo é estelionato da fé, né? Pelo amor de Deus. É estelionato da fé. É por isso que o Senhor Jesus uma vez chegou virando a mesa e vai virar várias vezes a mesa, né, irmão? Porque estava vendendo na porta de um local e Jesus se irou e fez isso. Ele não aguenta. Jesus está virando mesa por aí faz tempo. Mas, amém. Glória a Deus. O amor, ele apaga tudo, ele cobre tudo isso. Glória a Deus, Verdade. irmão. É isso mesmo? Complementar? Vamos lá. Quer complementar algo? Não, pode. Não, é isso. Então, o que a gente... o título poderia ser O Amor ao Dinheiro, mas acabamos falando um pouco mais aí sobre também o amor, né, que liberta. Isso que é interessante, né, amor? Ô, irmão, o amor liberta, irmão. O amor, ele destrava tudo na sua vida. O verdadeiro amor, né? O verdadeiro amor. Aquele amor que ele fala, né? Amai-vos uns aos outros. Eu vos amei, né? É aquele amor da misericórdia. Amém, amém. Né? Que é a compaixão, né? Não é paixão, a paixão você quer para você, né? Exato. A compaixão você divide, você doa. É esse amor que a gente está falando. Amém, é isso daí. Glória a Deus. É o amor liberta. O amor é tudo na nossa vida. A gente ajudar, a gente perdoar, a gente amar. Isso vai libertar. Não é material, não. É aquilo que está lá dentro da gente. Verdadeiramente. Amém, né? Amém. Então é isso aí, meus irmãos. Então, mais uma vez, graças a Deus, obrigado aí quem está nos assistindo, quem está nos acompanhando. A gente reúne todas as terças ou quarta. Por exemplo, hoje é quarta-feira. Nós somos livres até nisso. Tem semana que não dá, a gente pretende estender, melhorar algumas coisas nesse sentido de gravação, até talvez o áudio, mas o propósito é tentar alcançar quem precisa, quem está careca de saber disso, tranquilo. O propósito não é falar bonito, Não é falar bem, é Exato. falar a verdade, né? Espontaneamente. Sem decorar. Exato. Não é nada ensaiado. Nada ensaiado. É isso daí, isso todo aí. mundo simples. Nós trabalhamos aqui, voltando a falar, o estabelecimento do nosso irmão Sérgio, né, onde ele trabalha, o prédio dele aqui. Eu trabalho aqui próximo, a gente procura reunir semanalmente e nós vamos repartindo. Isso incentiva um aos outros a gente fazer o melhor. Verdade. Então, quem também quiser, nós estamos aqui na cidade, né, de Ribeirão Preto, quem quiser, quem quiser não, a gente incentiva você, não é isso, irmão? A reunir na sua cidade, trocar com a gente, falar se vocês estão fazendo, comunica-nos assim que a gente vai ficar feliz, tipo assim, vamos fazer uma troca, de repente um dia a gente pode fazer uma live na sua cidade, onde você está aí, a gente troca figurinhas, troca experiência, troca o Evangelho, o amor do Senhor. Maravilha? Verdade. É isso, irmão. É isso. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Um abraço. Até a próxima. Até a próxima.